Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wesley Gama e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês mais um testemunho, mais um relato pessoal meu, da minha família, de como vale realmente a pena ser fiel a Deus, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a situações que para nós parecem impossíveis, mas Deus, ele sempre tem a solução para os nossos problemas. Então vamos lá. Eu sou cristão adventista do sétimo dia. Isso já tem muitos anos, eu e minha família eu e minha esposa, nós somos adventistas. E desde quando eu me tornei adventista, e isso continuou depois do meu casamento, eu e também minha esposa decidimos que nós seríamos fiéis a Deus no que diz respeito a dízimos e ofertas, né? Eu não quero entrar aqui em assuntos de se isso é certo, se isso não é certo. Para mim é certo, mas isso também é uma questão muito pessoal, da forma como a pessoa se relaciona com Deus. Para mim é certo. E eu sempre busquei ser fiel a Deus realmente nesse quesito, tanto em dizimar e também devolver mais uma parte daquilo que o Senhor primeiramente me proveu como forma de oferta a Ele. E eu já passei por diversas dificuldades financeiras, mas eu nunca vi eu passar nenhuma necessidade, porque Deus sempre lhe foi fiel. E o testemunho de hoje é baseado justamente nisso. Por volta ali de 2019, eu fui demitido do meu último trabalho e eu e minha esposa nós começamos uma microempresa onde nós produzíamos alguns alimentos. E veio 2020, né? 2019 ali no finalzinho teve o início da Covid, veio 2020 já com o lockdown, com a cidade toda fechando, com todas as dificuldades que a pandemia nos trouxe. Mas eu e minha esposa, nós continuamos ali trabalhando com a nossa microempresa e nós decidimos que realmente, independente do que acontecesse, nós iríamos ser fiéis a Deus. E sempre quando nós buscamos realmente ser fiéis a Deus, vem aqueles momentos para provar se realmente nós queremos ou não ser fiéis a Deus como nós prometemos. Então, eu me lembro um dia que aconteceu o seguinte: no formato onde nós trabalhávamos, a nossa empresa era muito pequenininha, nós tínhamos um caixa muito limitado. Então, basicamente, tudo que a gente vendia, a gente já tirava uma parte para devolver de dízimos e ofertas, outra parte a gente já tirava para comprar mais insumos para continuar produzindo alimentos e outra parte a gente tirava para nós. E aconteceu que nós precisávamos, enfim, cumprir com as nossas obrigações. Só que tinha um detalhe: nós tínhamos que pagar uma conta, né? Nós tínhamos que pagar uma conta, e se nós não pagássemos, essa conta iria começar a acumular juros, etc, etc, etc. E quando nós fomos pagar a conta, a minha esposa lembrou ele, ela disse assim: Wesley, nós precisamos primeiro devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Como prometido. E naquele momento, eu lembro que eu titubeei bastante, realmente eu me senti muito abalado, porque eu estava pensando o seguinte: poxa, se eu devolver o dízimo e a oferta, eu não vou ter dinheiro para pagar a conta, também não vou ter dinheiro para comprar o restante de suprimentos que falta para a gente continuar mantendo a empresa, e também não vai sobrar praticamente nada para nós, para a gente se alimentar, etc e tudo mais. Naquele momento eu titubeei bastante, né? Mas eu decidi realmente que o mais correto era ser fiel a Deus neste sentido. Então eu lembro que a gente separou o dinheiro, colocou no envelope, eu assinei ali, coloquei o valor. E eu lembro que eu fiz aquilo ali com lágrimas, né? Eu realmente estava bem emocionado porque eu estava travando uma batalha interna muito grande. Então a gente fez aquilo, a gente devolveu, a gente decidiu realmente ser fiel a Deus e a gente deixou assim, seja o que Deus quiser. E no outro dia aconteceu algo que foi assim, algo que nunca tinha acontecido e nunca aconteceu depois, desde quando nós tínhamos essa empresa. E realmente foi algo que marcou muito a minha vida e marcou a vida da minha família, que foi o seguinte: no outro dia, né, a gente lá sem dinheiro para comprar as coisas, uma pessoa ligou para mim, né? Uma pessoa, ela perguntou se nós tínhamos coisas para vender. Eu falei que sim. Essa pessoa disse assim: olha, eu já estou chegando aí. E essa pessoa, ela de fato chegou, né? Eu fui atender essa pessoa, ela perguntou: o que é que você tem? E aí eu falei: olha, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele falou assim: eu quero um tanto de cada. Eu fui e dei para ele.
E aí depois ele falou assim, ó, você tem mais? Eu falei, sim, eu tenho mais. Aí eu entreguei mais para ele. De repente ele falou assim, olha, eu quero o máximo que você tem aí. E eu simplesmente fui pegando e entregando todos os pacotes de comida que nós tínhamos, que eram comidas congeladas, eu fui entregando para ele, deixando para ele no carro. Ao ponto que ele falou assim, tem mais alguma coisa? Eu falei, não, cara, tipo assim, praticamente você esgotou o nosso estoque, o nosso freezer, não tem mais nada. Ele falou assim, tá bom, era isso que eu queria comprar, vou te fazer o pagamento, e seguiu a vida. Eu nunca tinha conhecido esse cara, e depois eu nunca mais vi esse homem, ele nunca mais apareceu para comprar nada nosso. E o que mais me impressiona é porque todo o dinheiro que nós precisávamos para pagar nossas contas, para comprar o que a gente precisava, para manter o nosso sustento, tudo isso foi provido e ainda sobrou mais para que nós, dessa venda, devolvêssemos também os dízimos e as ofertas. Quando eu lembro disso, eu fico muito emocionado com isso, né? Realmente foi uma experiência assim, muito marcante, porque são situações assim onde a gente vê o cuidado de Deus na nossa vida e que nós vemos que vale a pena ser fiel a Deus. Se eu não tivesse escolhido primeiro ser fiel a Deus, eu não teria experimentado o milagre de Deus na minha vida. Eu sei que eu me arrependeria futuramente de não ter sido fiel a Deus naquele momento e talvez aquilo prejudicasse o meu relacionamento com Deus no futuro. Mas pelo fato de eu ter escolhido ser fiel a Deus, eu pude ver de maneira mais forte, mais presente, o cuidado dele para comigo, para com a minha família e fortalecendo ainda mais no meu coração a certeza de que vale a pena ser fiel ao Deus que nós servimos, porque é Ele quem cuida de nós, é Ele quem provê o que nós precisamos. Tudo que temos, os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos bens, tudo isso é provido pelo mesmo Deus, a qual deseja receber de nós a verdadeira adoração por aquilo que Ele nos concedeu. O dinheiro, os bens materiais, são fruto desse Deus. E se eu não for fiel a Deus, a esse mesmo Deus, com aquilo que Ele me deu, eu não vou estar honrando aquilo que Ele primeiramente me deu. Então, pelo fato de eu ter escolhido ser fiel a Ele, nos dízimos e nas ofertas, devolvendo aquilo que pertencia de fato a Ele, aquilo que fazia parte do meu relacionamento com Ele, Deus ele se mostrou de uma maneira muito mais presente, sendo também fiel em sua promessa de que nada nos faltaria enquanto nós fôssemos fiéis a Ele. Então, diante disso, não tem porquê eu não querer ser mais fiel ainda a esse Deus. Dentro das minhas limitações, dentro das minhas falhas, eu quero ser fiel a esse Deus. E eu quero com que este meu testemunho também possa tocar o seu coração, para que você tenha uma vida de fidelidade a esse Deus. Entregue-se a Deus. Busque ser fiel a Ele. Não atrase o seu compromisso. Não mais prolongue o seu compromisso de ser fiel a Deus, de se entregar a Ele e, de fato, obedecer em tudo que Ele quer que você o obedeça. Entregue sua vida a Deus e Ele fará muito mais por você. Agradeço por você ter ficado até aqui. Espero que este testemunho sirva de inspiração para você, mas que isso não fique somente no sentimento, que você coloque isso em prática. Muito obrigado, inscreva-se aqui no canal e até a próxima. Abraços!